E aí, pessoal? Tudo bem aí, pessoal? Vamos começar mais uma videoaula aqui. Nós vamos falar sobre, dar continuidade ao assunto de números complexos, mas agora nós vamos focar nas operações matemáticas, né? Aquelas operações matemáticas básicas, né? Que é soma, subtração, multiplicação e divisão. Só que de números complexos. Essas operações elas são fundamentais porque quando nós estivermos trabalhando com circuito de corrente alternada, a gente vai precisar realizar muitas vezes operações envolvendo números complexos, operações matemáticas envolvendo números complexos. Bom, vamos iniciar aqui falando sobre soma e subtração. Bom, a soma e subtração devem ser realizadas de forma conveniente na forma retangular, né? Porque nós falamos anteriormente sobre a forma polar, forma retangular. Soma e subtração a gente sempre faz na forma retangular. Então, vamos imaginar aqui esse exemplo. Você tem Z1, que é 5 menos J2, somando com o Z2, menos 3 menos J8. Então, como é que você procede? Z1, 5 menos J2, Z2, menos 3 menos J8. Então, você separa a parte real da parte imaginária, né? Então, a parte real, 5 e menos 3. Então, você bota aqui, 5 e menos 3. E separa a parte imaginária. Agrupa, né? Agrupa a parte imaginária. Então, você vai ter aqui, menos 2 com menos 8. Então, menos 2 com menos 8. E depois, simplesmente, você faz a operação, né? No caso aqui, 5 menos 3, que deu 2, e menos 2 com menos 8, que dá menos 10. Logo, a operação Z1 mais Z2 vai ser 2 menos 10J. Conclusão, soma-se a partes reais e imaginárias em separado. Tá bom? Então, é bem tranquilo. Subtração. Vamos subtrair agora esse número Z1, 5 menos J2, de Z2 menos 3 menos J8. Então, Z1, 5 menos J2, menos 3 menos J8. Então, vai dar 5 menos J2, menos com menos dá mais, menos com menos dá mais. Então, vai dar 5 menos J2, mais 3 mais J8. Agrupa, né, a parte real de Z, que vai dar 5 com 3, 5 mais 3, e a parte imaginária, 2 com 8. Então, você tem aqui 8 e 2. Vai dar o quê? Vai dar 6. Então, logo, a subtração Z1 menos Z2 é 8 mais J6. Conclusão, subtrai-se as partes reais e imaginárias em separado. Ok? Então, é bem tranquilo. Tanto a operação de soma como a operação de subtração, ela é bem fácil. Não tem dificuldade. É só prestar atenção. Tá bom, pessoal? Então, aqui nós temos esse exercício. Some e subtraia os números abaixo. Então, Z1, 5 mais J2, Z2. Menos 4 menos J9, Z1, J2, Z2, Z3, Z1, 19 mais J1, Z2, 19 menos J1, Z1, 7 mais J20, Z2, 16 menos J15. Tá? Então, nós vamos realizar, é bom fazer esse exercício, é bem tranquilo, né? Não tem, só para fixar mesmo, tá bom? Então, pessoal, dando continuidade, né? Nós vamos agora para a operação de multiplicação de números complexos. Bom, multiplicação de números complexos ocorre na forma polar e na forma retangular. Na forma polar,
que você tem? Vamos imaginar aqui dois números, Z1, né, de módulo R1 e fase θ1, e Z2, R2, fase θ2. Então, Z1 vezes Z2 vai ser dado por R1 vezes R2, ou seja, você multiplica os módulos e soma as fases. Então, vai ser θ1 mais θ2. Tá? Então, vamos supor, você tem Z1 igual a 6 com ângulo de 45 graus. E tem Z2, 2 com ângulo de 5 graus. Então, Z1 vezes Z2 vai ser o quê? Se multiplica os módulos e soma os ângulos. Então, 6 vezes 2, 12. E o ângulo, 50 graus. Tá bom? Então, isso aqui é o resultado do produto. Bom, uma outra forma de fazer a multiplicação é a chamada... outra forma de fazer a multiplicação é utilizando a forma retangular. Então, Z1, vamos considerar Z1 x1 mais JY1, Z2 x2 mais JY2. Então, Z1 vezes Z2, né, simplesmente substituir aqui, né? Aí você vai ter que fazer o quê? Aplicar a propriedade distributiva, né? x1 vezes x2, x1 vezes y2j, x1 vezes y2j, depois jy com x2, depois jy com jy2, ok? Que na verdade jy1 x2, aqui é x1, não, tá certo, aqui eu errei o índice, né? Que é x1 vezes x2, x1 vezes jy2 x1, depois jy1 x2, jy2 y1. Então, lembrando, né, pessoal, que j ao quadrado é raiz quadrada de menos 1, né? E isso vai dar menos 1. Então, j ao quadrado dá menos 1. Então, fazendo as manipulações algébricas, você vai ter duas partes. Você vai ter a parte real, que vai ser x1 menos x2 menos y2, y1, mais a parte imaginária, x1, y1 mais x2, y1. Então, observe que, na prática, torna-se muito mais complicado, né, você fazer operações de multiplicações de números complexos envolvendo o quê? A forma retangular. Então, observe que fica muito mais simples você aplicar a forma polar, né, porque simplesmente você vai somar os ângulos e multiplicar os módulos. Então, fica muito mais tranquilo. Então, ó, normalmente utiliza-se a forma polar na multiplicação. Tá bom? Então, agora aqui, ó, pessoal, passei essa listinha de exercício aqui para a gente dar uma treinada. Então, multiplique os números Z1 e Z2 abaixo. Então, você tem Z1, 2, fase 30, Z2, 5, fase menos 45, Z1, 2 mais J3, Z2, menos 1, menos J3. Então, observe que aqui, ó, o que você faz? Você faz a conversão para polar. Né? Aqui também, faz a conversão para polar e depois você executa a operação de multiplicação. Aqui nesse caso aqui daí letra A e letra C ó, já está na forma polar, então é só aplicar de novo. Então, por exemplo, aqui ó, 2 vezes 5, 10. Então o produto vai ser Z1 vezes Z2 igual a 10 fase menos 15. 30 menos 45, 30 mais menos 45 vai dar menos 15. Então o produto de Z1 aqui ó,
vezes Z2 vai dar 10 fase menos 15. Tá bom? Então aí, o objetivo disso aqui é fixar, né? Vocês fazerem para fixar o conteúdo. Tá bom? Vamos partir agora para a próxima operação, que é a operação de divisão. Bem, a operação de divisão, ela é o seguinte: você pode realizar a operação de divisão na forma polar e na forma retangular, semelhante à multiplicação, né? Então tem aqui Z1 igual a R1, θ1, Z2, R2, θ2, onde Z1 dividido por Z2. Então, Z1, R1, θ1, R2, Z2, R2, θ2. Então, R1 dividido por R2, e aqui você tem θ1 menos θ2. Então, observe que é semelhante à multiplicação. Então, você faz simplesmente operação, quer dizer, semelhante assim. Você trabalha com a operação dos módulos e a operação dos ângulos, né? Simplesmente. Então, você tem aqui, ó, no caso, os módulos, você divide o módulo de Z1 e o módulo de Z2. E os ângulos, as fases, você subtrai. Então, por exemplo, se você tem aqui, ó, 10 fase 30 graus, e aqui você tem 2 fase 15 graus. Então, Z1 dividido por Z2 vai ser o quê? 10 fase 30 dividido por 2 fase 15. Então, isso vai dar o quê? Vai dar 5 fase 15 graus, que é 30 menos 15. Tá bom? A outra forma de divisão, então, conclusão: divide-se os módulos e subtrai-se as fases. Divisão. Na forma retangular, né, você vai fazer Z1x1 mais JY1, Z2, x2 mais JY2. Então, Z1 dividido por Z2 vai ser x1 mais JY1 dividido por x2 mais JY2. Agora, pessoal, nós vamos ter que lançar mão de um conceito, de uma ideia chamada conjugado do número complexo. Então, aqui, o denominador, né, que é x2 mais JY2, você tem que fazer a conversão para o conjugado. Então, a divisão é feita multiplicando o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. Então, você pega o denominador e faz o conjugado. O que é o conjugado? Você converte ou transforma em sinal positivo e negativo. Então, vai ser x2 menos JY2 dividido por x2 menos JY2. Você divide, né? Não altera a operação. E aí você vai chegar essas duas partes aqui, a parte real e a parte imaginária, fazendo essas operações. Vai fazer aquelas operações normais, né? Propriedade distributiva, x1 vezes x2, x1 vezes jy2, jy1 vezes x2, e assim sucessivamente. Aí você vai chegar nesse resultado aqui, ó, x1 dividido por x1, x2 mais y2 dividido por x2 ao quadrado mais y2 ao quadrado mais jy1x2 menos y2x1 sobre x2 ao quadrado mais y2 ao quadrado. Se você tiver o número, só uma observação, o conjugado, né, que muitas vezes a gente utiliza como um asterisco, né? Então aqui Z2, x2 mais jy2. O conjugado de Z2, que é o asterisco de Z2, é x2 menos y2. Isso na forma retangular. Na forma polar, digamos que você tem um Z3 com módulo R fase θ. Então o conjugado vai ser o quê? R fase menos θ. Então você simplesmente muda o que? O sinal do ângulo. Tá? Agora, normalmente, pessoal, a divisão ela é feita utilizando a forma polar, tá? Igual lá na multiplicação. Tá ok? É isso aí. Então, temos aqui mais uma listinha de exercícios, tá? Onde nós vamos dividir Z1 por Z2, tá? Então, vocês vão aplicar simplesmente o que nós vimos ali anteriormente. Aqui, por exemplo,
8 fase menos 30, dividido por 2 fase menos 60, né? 8 dividido por 2 vai dar 4. Menos 30 com menos 60, então vai dar menos 30 menos menos 60. Então isso vai dar 4, 30 graus. Tá bom? É isso aí, pessoal. Até a próxima. E não deixe de fazer as listas de exercícios para fixar não, tá? Abraço a todos vocês. Tudo de bom.